Boa tarde. Que Deus abençoe você muito nesse dia de feriado. Que a presença do Eterno esteja sobre sua vida, cuidando de você. Eu queria fazer uma pergunta para fundamentar nossa reflexão de hoje. Deus dirige ou não a nossa vida? Para nós que somos cristãos ou aqueles que são religiosos, nós que temos uma percepção da presença do divino, da existência do transcendente, de que somos criaturas geradas por esse ser totalmente outro, nós que acreditamos assim, precisamos fazer essa pergunta: Deus dirige ou não a nossa vida? Note bem, na mente de Paulo, essa dúvida não existia. Vamos ler um texto que deixa isso muito claro. Romanos 8, versículo 28. Eu vou usar a versão que tenho sempre usado, a King James. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Pronto, ficou claro. Indisputavelmente não havia essa dúvida na mente do apóstolo Paulo. Ele entendia que Deus dirigia a sua vida. Aqui o texto é muito claro. Paulo não achava que Deus só dirigia parte da sua vida e da vida de todos aqueles que estavam debaixo do seu propósito. Ele compreendia que Deus dirigia tudo. Não era o diabo que dirigia o restante. Não era a circunstância, as conjunturas, o arbítrio ou coisa que o valha. Deus dirigia. O sujeito aqui é Deus. Ele que age nas coisas que existem, que não são frutos da absoluta indeterminação, que não são escravos da contingência. Não, há um propósito. E Deus age segundo esse propósito. Bem, alguns podem entender isso e achar que o fato de Deus agir em nossas vidas anula nossa liberdade. Paulo não via assim. Paulo não acreditava nesse divórcio. Muito pelo contrário. Ele entendia que as coisas não apenas estavam debaixo do controle soberano de Deus, como ele entendia que elas conspiravam. Note bem, a primeira expressão que Paulo utiliza, se eu for para o meu Novo Testamento grego, diz assim: theon panta. A tradução todas as coisas é nós que fazemos. Literalmente, Deus tudo. Deus todas. Seria a tradução literal, ipsiliteris, daqui. Aí a gente faz a tradução em português para ficar inteligível, né? Ser todas as coisas e tal. Então, note bem isso. Além disso, Paulo usa a expressão sinergei eis. Poderia ser traduzido como opera juntamente, conspira. A King James usa uma tradução boa. Beneficiam. Dirigem. As coisas não apenas estão debaixo do controle de Deus, debaixo do seu talante, mas agem em nossas vidas, conspirando, contribuindo, beneficiando de tal maneira que nós nos ajustamos mais e mais diante do seu plano glorioso. Paulo não acreditava nessa dicotomia cartesiana, newtoniana, entre liberdade, arbítrio
e soberania de Deus e escravidão. Não acreditava nisso. Na mente do apóstolo, teológica do apóstolo, liberdade humana e responsabilidade, liberdade, arbítrio e soberania divina andavam juntos, tinham um casamento feliz, sem nenhuma dificuldade. Aí você pode me indagar: sim, professor, sim, pastor, como? E como é que é isso? Não sei. Talvez por isso eu seja criatura e ele Deus. Talvez por isso eu esteja debaixo do fluxo flutuante, por assim dizer, sendo tautológico, da finitude, e ele é transcendente. Essas realidades, elas podem caminhar tranquila e coexistir tranquilamente em Deus e através dele e de sua presença divina e transcendente. Não consigo conceber eu, mas em não concebendo não quer dizer que é realidade. Simplesmente ela não é irracional, mas suprarracional. Ela transcende, perpassa a minha capacidade de, como criatura, entender a própria existência do Criador. Eu não entendo nada acerca de Deus, só aquilo que ele me revelou. Como dizia Calvino, cacarejou. Ele trouxe numa linguagem que pudéssemos entender, não a linguagem dele e a realidade dele. Não entendemos o transcendente, mas sabemos que ele existe, que ele é real e que ele controla todas as coisas de tal maneira que elas contribuem para o nosso bem e para nos ajustarmos cada dia mais no seu plano, propósito para as nossas vidas. Deus me abençoe e te abençoe.